Olá, tudo bem? Mais uma vez sextou e nós estamos aqui para fazer mais um bate-papo, para uma conversa bem informal entre nós duas, ou nós dois, não interessa quem esteja aí do outro lado, mas um bate-papo informal, onde a gente fala sobre coisas da nossa sociedade, comportamentos, pensamentos, muito ligados à forma da educação de cada um, também com a sutileza e a leveza das artes. Hoje eu estava aqui na minha sala e, para quem não me conhece, eu sou Isabel Tinoco, eu sou professora de História há mais de 30 anos, também sou artista plástica há menos tempo do que isso, e abri esse canal justamente para conversar com as pessoas que gostam de bater papo, de conversar sobre todos os assuntos, justamente para a gente trocar ideias, para a gente trocar o que está acontecendo no dia a dia, na sociedade, para a gente fazer realmente um bate-papo. E por conta disso, vocês vão ver que esse vídeo não é editado. Esse vídeo vai ter som de criança brincando, porque eu moro perto de uma escola. Você vai ver som de moto, de carro, de gente falando na rua, porque eu moro numa casa. Portanto, é um vídeo como se você estivesse aqui na minha sala, junto comigo, e nesse momento muito especial que eu considero que é o momento de fazer a decoração natalina. Então eu estou aqui fazendo alguns arranjos para minha árvore de Natal e resolvi fazer esse vídeo assim, junto com vocês e também trabalhando a arte. Então vamos lá, vamos conversar sobre o que tem por aí esses dias. Bem, eu resolvi falar sobre algo que está muito escasso na nossa sociedade, que é a empatia. E aí, você me responde aí, você é empático? Você tem empatia? Será que você consegue se colocar sempre no lugar do outro? Essa é a ideia. A gente tem que pensar muito que a palavra empatia está na moda. É uma palavra bonita, O que ela significa é melhor ainda. Mas a questão é, ser empático não é fácil, principalmente se você estiver vivenciando momentos difíceis na sua vida. Então eu gostaria de usar como exemplo para esse assunto 2 acontecimentos recentes que viralizaram na internet e que eu acho que são bastante assim, intensos e perfeitos para o que a gente vai conversar. Que o primeiro caso é justamente o caso da mãe do menino autista com a caixa da Riachuelo. Não vamos entrar nesse assunto porque eu não quero falar sobre quem tem razão aqui. O que eu quero falar somente é sobre a questão do olhar do outro. Nesse momento, nesse conflito, houve empatia dos dois lados? Houve empatia da primeira pessoa que atendeu aquela mãe? Houve empatia dos chefes da Riachuelo ao pensar no cliente, no funcionário? Olha, não sei o que você pensa, mas para mim não teve empatia em lugar nenhum aí. Porque cada um olhou para si. E se fizeram certo, se fizeram errado, também fica a cargo de cada um julgar. Mas julgar não, porque julgar é uma palavra até forte, porque eu acho que julgar você se coloca como Deus, e eu acho que só Ele pode. Mas enfim, quando você vê que a mãe se ofendeu porque a menina falou uma frase que ela pensou que fosse ela, quando a gente vê a entrevista da mãe depois, ela fala assim: quando eu cheguei no primeiro caixa, a moça logo me botou para outro caixa. Ou seja, essa aí já passou aquele problema para outra. Não pensou naquela mãe
que estava mostrando um cartão que a criança era especial. Mas enfim, quando ela chegou no segundo caixa, a mãe percebeu, segundo ela mesma falou, que a caixa estava com cara de zangada, de chateada, estava aborrecida. Acho que foi essa palavra que ela usou, aborrecida. Portanto, aquela caixa já devia de estar vivendo algum dissabor, algum problema. Mas a mãe ficou na dela, né? E aí o desfecho foi o quê? No final, essa caixa, que também não viu a mãe, não se colocou no lugar da mãe, me solta a tal frase que ficou famosa. Ô Tati, da próxima vez você não manda essa bomba para mim não. Ora, qualquer um iria entender aquela frase como se fosse para a própria pessoa. E aí a mãe nem lembrou que aquela caixa estava chateada com alguma coisa e nem pensou duas vezes que aquilo era com ela. Ela até tentou conversar, pelo que ela diz, ela perguntou e tal, mas o caso é que ninguém foi empático nessa história. Ninguém pensou no outro. E aí o que a gente pode tirar dessa situação, dessa primeira situação que eu estou propondo? Que, na verdade, nós fomos criados para cada um olhar para si, para cada um ver o seu problema. Por exemplo, para mim, é tudo uma questão de educação. Na vida, a sociedade é reflexo da educação que recebe. Aquela caixa, provavelmente, não tinha mais do que o ensino médio, né? Porque, normalmente, quem para no ensino médio são essas pessoas que vão acabar fazendo esses trabalhos mais braçais. E a insatisfação é lógico que é evidente, porque é um trabalho cansativo. É um trabalho que ela não gostaria, mas será que quando ela pôde, ela buscou se capacitar para uma coisa que ela se aborrecesse menos? Embora eu acho que nenhum trabalho a gente se aborrece menos, os problemas são outros, mas não deixam de existir. Bem, essa é uma questão, não é? A mãe, por sua vez, o reflexo da ação dela é o reflexo do que ela vive na sociedade dela. Você acha que essa mãe já não viveu outros casos de preconceito? Será que você não consegue imaginar que essa mãe já deve ter vivido momentos onde as pessoas tentaram diminuir, tentaram tirar o filho dela de jogada porque ele é mais complexo? Eu já vi situações, já escutei situações onde na própria escola houve uma certa separação em relação à criança que apresentava sinais de autismo com as outras. Então, assim, a gente entende, olhando friamente, que ali todo mundo tinha razão e ninguém tinha razão. E todo mundo é reflexo da sociedade que vive, das escolhas que foram feitas, do que ela tem no dia a dia de sua vida. Um segundo exemplo que eu queria conversar também é a questão do shopping do casal lésbico que afrontou lá o segurança, gritou, foi extremamente grosseiro. Também não quero entrar no mérito de quem está certo e quem está errado e se existe ou não situações de homofobia ali. Eu tenho a minha opinião, mas não é essa a questão que eu quero falar. O que eu quero falar é a questão da empatia, que ali também faltou. Só que nesse caso, eu acho que faltou apenas de um lado, do outro não houve. Vamos entender isso. Bem, o casal lésbico estava, não sei nem se eu estou falando o termo correto, porque é um assunto que eu não entendo muito bem os termos novos agora. Mas enfim, esse casal estava se beijando e, pelo que é dito, de forma um pouco acentuada, exagerada. Bem, estava lá até que o segurança chegou perto e pediu
para que elas duas maneirassem, parassem. Aí então ele usa beijo, a palavra beijo, justamente para ficar mais suave, que diminuíssem os beijos, as formas do beijo, porque ali era um lugar era um shopping e era um lugar familiar, onde tinha muita criança. E do jeito que a coisa estava ali, não estava uma coisa muito bacana, não. E a reação delas foi de explosão. Elas acharam que elas fazendo aquele escândalo, elas iriam atrair atenção para elas. E elas iriam ter razão e não ele. O escândalo, o grito, o dedo no rosto, foi assim de tal violência, desproporcional ao que o segurança falou. E ele, ao contrário, ele se manteve calmo, ele se manteve passivo e tentando argumentar com uma das duas que estava um pouco mais calma, sem alterar a voz. Na verdade, ele foi o quê? Ele foi educado, ele foi consciente do papel dele ali no shopping, porque eu não sabia disso, mas entre uns comentários que eu vi sobre esse assunto na própria rede social, uma das pessoas que comentou falou exatamente isso, que ela já trabalhou no shopping e que o marido dela trabalhava segurança do shopping e que uma das recomendações é justamente essa, não deixar que os casais, não interessa se homossexual ou hétero, passassem dos limites nas trocas de carinho. É uma espécie assim de conduta do shopping, uma regra assim do shopping. E quando o segurança foi falar com elas duas, o segurança foi educado, mas elas não foram. Então, elas em nenhum momento elas pensaram no outro que estava vendo aquele espetáculo que elas estavam dando. Elas em nenhum momento pensaram no segurança que estava fazendo o trabalho dele e que não foi agressivo com ela e nem tampouco ofendeu elas para elas acharem que eles estavam sendo homofóbicos. E aí você percebe que ele tem uma orientação do patrão da empresa que ele trabalha. Então você percebe nessa situação toda que o reflexo desse comportamento dessas mulheres, na minha opinião, eu não sei a sua, se você tiver uma opinião formada, por favor, fale para mim aí nos comentários, é a seguinte: existe hoje em dia uma moda, vamos falar assim, moda, né? Embora a palavra correta não deva ser essa, mas uma moda de qualquer sabor de um grupo de pessoas, logo o povo acusa o outro de algum tipo de fobia. Se eu estou acima do peso e se eu estou gorda, qualquer coisa que fale para mim, eu vou levar, você está sendo gordofóbico. Tem gente que está desse jeito. A pessoa é homossexual, a outra pessoa não pode falar nada para ela, você está sendo homofóbico, você está sendo racista. Muitas vezes, muitas vezes a pessoa realmente está sendo homofóbico, racista, gordofóbico, pode estar sendo sim. Mas quando você pega tudo isso e coloca dentro do mesmo saco, você faz com que o movimento contra o racismo, contra a homofobia, contra qualquer tipo de discriminação, perca força. Porque aí as pessoas vão falar assim, isso é mimimi. E não é mimimi. Todos nós sabemos que existe esse tipo de comportamento e que essas pessoas, elas precisam de realmente uma proteção, mas de verdade, real, e não uma suposta acusação sem razão nenhuma. Então a questão é a empatia. E a nossa sociedade, infelizmente, eu
Eu sempre vou falar isso. Quanto mais ignorante é uma sociedade, mais condutas erradas elas vão ter, mais pensamentos distorcidos elas vão ter e, consequentemente, o pensamento distorcido leva a um comportamento errado. Então, eu não sei o que você acha, mas você não acha que nós estamos precisando um pouquinho mais de olhar para o outro antes da gente reagir? Será que a gente está realmente sendo amigo, sendo bacana, sendo amoroso com alguém? De verdade? Ou a gente só está fazendo isso com quem a gente gosta, com quem a gente se entende? Então, a empatia, ela é muito importante para que haja um equilíbrio entre as pessoas. E aí, eu aqui te proponho, coloca aí algo, um exemplo, uma história, alguma coisa que você viveu ou ficou sabendo, onde a empatia fez toda a diferença. Quando você usou de empatia ou quando você deixou de ter a empatia. E aqui eu acabei de terminar meu floquinho de neve. Aliás, tem vários floquinhos de neve para eu colocar na minha árvore. Vamos lá? Vou esperar você, hein? Curte, compartilha, comenta. Assim o canal cresce e a gente fica amigucho.